fazendo a apresentação prévia do doutor Luiz Carlos Cremonesi. O doutor Luiz Carlos Cremonesi irá falar sobre planejamento tributário dos clubes de futebol. Doutor. Ok, boa tarde a todos. Obrigado. Queria agradecer ao Jefferson pela presença e pela participação. Queria agradecer também ao Dr. Orlando Daniel pelo convite. Nem vou falar saudações tricolores, porque já está tendo uma discriminação aqui, que aqui só vem São Paulino, então eu ia falar saudações tricolores, aí eu sou expulso da... E eu vou falar sobre um tema que é novo, né? Não só, como o direito desportivo é novo, né? O tema também é novo. E vem despertando aí uma grande curiosidade, porque o planejamento tributário, na verdade, no clube, e todo mundo acaba focando só futebol, né? Porque o futebol é o que movimenta milhões, é o que dá visibilidade, né? Mas nosso sistema de planejamento tributário está focado para o clube em geral. Então, às vezes nós vamos falar o atleta, o jogador, enfim, mas não especificamente do futebol. Só que os números que nós temos são do futebol. Por que isso? Porque o futebol é o que mais onera tributariamente o clube. Qualquer movimentação, por mínima que seja, ela gera um encargo tributário medonho, né? E mal o clube consegue se programar, se planejar, e essas operações são repentinas. Ninguém planeja, daqui 12 meses terei o Kaká no meu time, daqui 5 meses vou comprar, isso não existe, são oportunidades de mercado. E um mercado que é volátil. Sempre que se fala de tributário, e eu queria deixar bem claro que toda essa colocação nossa está focada no Código Tributário Nacional, né? A base legal é o Código Tributário Nacional, e isso é uma visão sistêmica, né? Os números são reais, propositadamente de 2002, porque não seria justo a gente vir aqui apresentar resultados do Flamengo, resultado do São Caetano, com alguns slides que eu vou passar, que são números reais, falando de gestões atuais, seria até antiético, sei lá, poderia, né? Então nós estamos lá já na prescrição e decadência, onde esses números já passaram, mas são números expressivos ainda e bastante interessante. Toda apresentação e opinião, claro, é de responsabilidade minha, né? Isso é uma contribuição que nós temos dado aqui. Por falar também em base legal, eu queria falar duas coisas, traduzir duas coisas também que às vezes não são comuns para todos, né? Relembrar que isenção e imunidade são diferentes, né? Então, quando a gente fala de imunidade, nós temos uma hierarquia de leis, nós temos a Constituição Federal, que trata dos direitos difusos e coletivos, né? Em matéria constitucional, e num nível menor, direito difuso e coletivo em matéria do consumidor. Então, são os dois ramos desse direito de previsão constitucional. A Constituição é a nossa mãe. A isenção, ela vem depois da Constituição. Então, tem lá uma previsão, uma base legal, para que se constitua a isenção para quem é acima de 60 anos, pode usar o estacionamento de idoso. Então, uma isenção que eu estou concedendo. A imunidade, ela vem antes da Constituição. É imune. Então, só para relembrar esses dois conceitos que nós vamos falar. E tributarista é louco por fato gerador, né? Tributarista sem fato gerador não sobrevive. E todo mundo fala, eu encontro essas pessoas, mesmo na faculdade, enfim, no meio acadêmico, na própria OAB Santana, da qual eu sou
filiado na São Paulo, da qual eu faço parte da comissão. Por que se fala tanto em fato gerador? Porque o fato gerador é que caracteriza se você deve ou não. Então, se eu comprar um veículo, né, chegando aqui no que todo mundo gosta aqui de pagar, que é o IPTU, IPVA, né, a gente chega feliz no começo do ano, vai lá, paga aquele montão de dinheiro. Por quê? Porque nós estamos neste fato gerador. Então, se eu compro um veículo dia 3 de janeiro, dia 2 de janeiro, eu não sou devedor, né, desse imposto. Por quê? Porque na lei está escrito, como é tudo base legal, na lei está escrito, olha, base legal para ser devedor de IPVA. Possuir o veículo no dia 1º de janeiro do ano vigente. Então, se no dia 1º de janeiro eu sou possuidor do veículo, o fato gerador do imposto me alcança. Então, o fato gerador, só para dar uma relembrada rápida, é isso, né? Então, todo mundo deixa para comprar o carro no dia 2, né? Só que no dia 2 o dono da loja aumentou, embutiu o imposto lá. Então, ele fala, não paguei o imposto. Então, o imposto a gente sempre paga. E falar um pouquinho rápido também de economia. Porque o cara está no mercado informal. Quando eu fui convidado para vir fazer esta apresentação, eu liguei para o Luiz Carlos Bresser Pereira, que já é um colega acadêmico, ele tem uma consultoria bastante conhecido, e conversei com ele. Ele falou, olha, Cremonese, agora nós estamos trabalhando com a hipótese da Dilma ganhar as eleições. Tá bom, Luiz, prazer te ouvir, um abraço e tal. E a Dilma ganhou as eleições. Então, a economia não viaja. Todo mundo fala, o economista é poeta, o economista viaja no tempo. Não é bem assim, né? Porque naquela época, no fervor de toda, como foi dito na palestra anterior aqui, né, a camada intelectual não votou na Dilma, porque o Brasil que votou na Dilma é outro Brasil. E eles já tinham essa previsão, eles já trabalhavam com essa previsão. Então, economicamente falando, nós só conseguimos dar atenção para algum item, para qualquer coisa, se nós tivermos uma cadeia de valor. E eu uso muito o exemplo da Mata Amazônica, né? Só vamos dar atenção para a Amazônia quando ela tiver um valor. Que valor tem a Mata Amazônica hoje? Valor econômico? Nenhum. Então, a partir do momento que os clubes também começam a passar por dificuldades, eles começam... Foi bárbaro, né, o presidente Márcio ter feito a palestra antes, porque um assunto que ele tocou, qual foi? O tributário. Ele se pegou no aspecto tributário para poder replanejar o clube. Falou, já estou endividado de novo. E é assim mesmo que acontece, é exatamente o que a gente está falando. Tem que haver uma mudança organizacional. Então, o planejamento tributário do clube não é o planejamento tributário da empresa. Por quê? Porque o planejamento tributário do clube, ele envolve mudanças organizacionais. Então, hoje, é muito difícil a gente falar em compliance e em sistemas onde que o clube tem que contratar um advogado. Nós sempre indicamos que seja um advogado. E esse advogado vai cuidar da cadeia administrativa do clube, como hoje está existindo na empresa também, né? Então, a empresa hoje responde civil e criminalmente pelas suas ações, pelas lesões, pelas fraudes, né? Então, existe no clube o quê? Na verdade, o planejamento tributário misturado com gestão, né? E também eu me identifiquei muito na palestra do Fernando, foi muito bacana, até perguntei se ele ia ficar, infelizmente ele não pôde ficar, porque a palestra, o Fernando teve essa experiência de Liverpool fantástica, né? Isso é muito legal, eles estão muito na nossa frente, e foi muito bacana. Nós tivemos a oportunidade de conversar durante o almoço, e o planejamento tributário que eu trouxe está batendo, nós nem conversamos antes, nada, eu nem sabia que o Fernando ia ser palestrante, mas está tudo tão encaixado, que eu acho que meia horinha aqui eu consigo passar, porque eles já falaram muito dessa matéria.
Segundo lugar, tem uma estratégia de operações. A estratégia de operações é muito importante, eu vou apresentar um exemplo. Na verdade, é só para um entendimento, cada clube, cada empresa, cada organização tem que ter um sistema próprio, porque todos eles precedem de uma auditoria, né? Então, você tem que fazer um levantamento muito minucioso, com pessoas muito especializadas. Nós já fomos contratados por uma empresa francesa para fazer esse trabalho, e nós conseguimos, em 10, 12 dias, aí, levantar um laudo com números exatos, até porque eles queriam saber, olha, como é que está essa empresa aqui. E no caso do Santos, que é bastante interessante, nós temos bancos, né? Nós temos um pool de empresas por trás aí, e foi isso basicamente que levantou o Santos. E o Santos teve uma orientação tributária muito interessante, porque é um dos clubes que vai se sair bem nessa apresentação, porque, na verdade, ele incorporou, e outros clubes acham que isso é loucura, né? Eu também, em alguns momentos, acho que é loucura. Mas o Santos incorporou o lucro da venda do passe no faturamento da empresa. Então, ela parece bem, só que existe um planejamento tributário para isso. E aí entra uma coisa que chama-se administração do serviço, né? Então, esse é muito importante. Isso aqui é coisa de contador, de técnico fiscal, de tributário, né? Então, eu estou mostrando para dizer que os números existem. Esse é um resumo de uma demonstração financeira dos principais clubes brasileiros de 2002. Esse foi um trabalho apresentado na Fundação Getúlio Vargas, e é muito interessante. Eu estudei bastante esse resumo, e vários resumos, e esse eu achei fantástico, né? E onde ele aparece, o Atlético, um comparativo, né, em milhões, entre receita, despesa, déficit, dívida de curto prazo. Se falou muito aqui, de repente eu me vi sem dinheiro para pagar dívida de curto prazo. Você imagina de longo, né? Aquela que a gente já está enrolando e está crescendo, né? Então, um comparativo entre o Atlético de Minas, o Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras, Santos, São Paulo. Eu discordo, né, do que todos dizem. O São Paulo hoje é um modelo de gestão. O São Paulo hoje é uma gestão, acho que diria que privilegiada, vamos dizer. Mas gestão, a gente não sabe por quê, porque ela não é transparente. Se existisse de fato, nós saberíamos. Está aqui, é isso, é exatamente o que eu estou apresentando aqui agora. Vamos traduzir essa cadeia de valor. Então, o que aconteceu com o Atlético de Minas, por exemplo, né? Ela tinha dívidas de curto prazo muito acima do que ela tinha disponível para pagar. O Grêmio, por exemplo, teria, no planejamento tributário, apareceu que o Grêmio teria que reduzir as despesas, mesmo com as saídas que ela tinha de SL. Então, na verdade, um está com despesas a médio prazo, complicado, e o Atlético de Minas com despesas de curto prazo, é aquela que eu não tenho como escapar. É uma despesa, na época, o Corinthians é o que apresentava entre os grandes a menor dívida. E o que aparece na imprensa é que o Corinthians nunca tem dinheiro para nada, né? Isso daí é fatal, e não é verdade. Em 2002, nesse quadro que é real, o Corinthians aparecia como o clube mais sólido, e não o São Paulo, como deveria. Isso foram dados coletados nos clubes, né? O Cruzeiro teve uma redução significativa de receita, mas não chegou a ser abalado na época, porque ele também tinha o planejamento tributário. O Flamengo, ele aumentou ainda mais a dívida com o grande déficit. Em 2002 começou uma crise no Flamengo, na verdade, né? E depois nós vamos ver em termos de números, se faz muito um comparativo entre Flamengo e Corinthians, né? Então, não tem nem comparação entre um clube e outro. O Flamengo é muito maior em números, em torcida, né, em tudo. O Fluminense também tinha o mesmo problema que apresentava o Atlético,
e ele tinha muito pouco dinheiro para pagar as dívidas de curto prazo. O Palmeiras virou empresa, lembram? Parmalat, né? E isso foi o maior tiro no pé. Então, o grande problema do Palmeiras, que eles constituíram o Palmeiras S.A., para se ter uma ideia, na época o Palmeiras tinha o seu déficit multiplicado por 30. Você imagina você ter um déficit 30 vezes maior do que a sua receita. E ele chegou na época a ter a dever para... Aí desconstituíram, saíram de empresa, voltaram a ser clube e ficaram devendo 100 milhões para o Palmeiras S.A. Nós temos outros exemplos de clube-empresa, como o Red Bull, né? Então, essas empresas, como o próprio Audax, né? Eu estava ouvindo o presidente falar que o Audax foi constituído para treinar a caixa do supermercado. Né? É o centro de formação do Pão de Açúcar. Foi constituído para treinar o atendente do supermercado, o caixa, o empacotador. Aí pegaram lá os melhores, vamos fazer um time, né? E virou um centro de excelência, de formação de jogadores. Fugiu totalmente do propósito do centro de formação de pessoal do... Até hoje não sabemos se isso foi no papel, se foi uma jogada tributária ou não, né? Mas fica aí lançado. Então, na verdade, o Santos, como eu já disse anteriormente, contabilizou os passes como receita, o que explicava assim, um superávit incrível. Agora, vocês imaginem o estudo que fez o Santander, né, que fez o Citibank, para entrar no conselho de gestão do Santos. Né? O banco não entra onde não tem dinheiro, a não ser... Ou se ele entrar, ele vai sair com muito dinheiro. O banco, infelizmente, tem essa relação. Tanto que agora nós estamos para ter aí como presidente do Banco Central, ex-presidente do Bradesco, né? E, coincidentemente, foi o que financiou a campanha do Lula lá atrás, né? Então, o banco, ele aparece nessas situações, né? Então, os 9 grandes clubes, né, apresentavam nesse ano quase que uma dívida aí colossal de 1 bilhão, né, para se ter uma ideia. E usando também o que nós aprendemos aqui nas palestras, como que esse pessoal sobrevive sempre devendo tanto dinheiro? Paixão, né? Paixão pelo esporte e a paixão parece que tem sido fundamental, porque se uma pessoa, um mortal aí deve 100 mil reais para um banco, ele tem que ter um patrimônio de 1 milhão, porque ele não vai sobreviver. No aspecto mudança interempresariais, né, que a gente chama, se os clubes não fizerem fusões, não sobrevivem. Então, essa é uma grande saída hoje ainda, isso é moderno, é atual. Se o clube por si não vai conseguir sobreviver. Então, todos os clubes hoje, eles têm que trabalhar, essa é a grande saída, para fazer fusões com alguma empresa. É aí que o Paulista, eu acho que aí está o pulo do gato. Tanto que o próprio presidente da Ponte veio aqui dizer, olha, a gente teve lá o fulano que injetou tanto dinheiro. Se ele não fizer fusão, ele não tem como sair. Ele vai estar sempre nessa roda, né, que a gente chama aí de grandes devedores. Então, essa que nós chamamos de o quê? De reestruturação horizontal. Toda a reestruturação horizontal prevê uma reestruturação vertical. A fusão é diferente de parceria, né? Então, na vertical, a gente vai ter que ter a parceria. Não tem jeito. O que faz a parceria, na verdade? Ela não te coloca, ela não te salda a dívida de curto prazo, né? A parceria, você esquece que você vai conseguir
saldar a dívida de curto prazo, mas você vai saldar a dívida de longo prazo. A parceria, ela vai formar para o teu sistema organizacional do clube, caixa, na verdade, uma cadeia mais eficiente. Olha, o Kaká daqui um ano ele está fora, né? Só que ele foi vendido lá atrás para não sei aonde, o São Paulo como centro de formação levou 5%. Está triste porque o Kaká vai embora, ele está investindo no cara, está aprimorando, porque daqui a pouco ele vai levar, mas ele vai embora, mas ele continua deixando dinheiro no clube. Então a parceria com o Orlando, São Paulo com o Orlando, é uma parceria de longo prazo. Então daqui um ano, daqui 2 anos, se é que ele vai embora, né? Porque estão esperando que algum empresário chegue lá com grana e segure o, né? Como é que é o resultado de parceria? Eu estava até conversando, o Dr. Salvio teve lá com o Galo, eu já acompanhei algumas palestras do Dr. Salvio, né? Então ele fez uma palestra na Traffic, os jogadores de 4 grandes clubes, né, ele fez uma pergunta básica: quantas regras tem o futebol? Um acertou porque chutou. 4 clubes, lotado num auditório lá na Traffic. Um jogador deu um chute e acabou acertando, né? Então nosso jogador não sabe que são 17 as regras de futebol. E nessa mesma palestra do Dr. Salvio, ele falou: olha, sabe por que o Messi é muito bom? Hoje, por exemplo, vamos pegar o Kaká aqui. O Kaká, quando joga, o São Paulo tem 58% de rendimento. Quando joga o Luiz Fabiano, 32%. Né? É muita diferença. E isso hoje tudo é números, né? Isso foi o Parreira praticamente que introduziu aqui, e hoje tudo é números. Se eu tenho o Kaká jogando com 50%, 52% de aproveitamento, 58% de aproveitamento, eu não posso ter. O Luiz Fabiano é banco, né? E por que isso? Por que o Messi é um grande jogador? E aí até o Dr. Salve me mostrou uns vídeos que ele entra com uma bola em determinado lugar, ele olha, ele vê que ele está impedido de fazer aquele gol, ele volta, ele reconstrói a jogada. E aí ninguém entende nada, fala: pô, o cara estava de cara para o gol, por que ele não fez o gol? Porque a regra ia impedir. Então ele volta e rearma, faz toda aquela jogada novamente. Por que desse exemplo muito visível, né? Porque a parceria são aquelas pessoas que trabalham para você dentro de um planejamento estratégico, mas elas não estão presentes no seu dia a dia. Elas estão em algum momento no seu presente, né? O que é muito diferente de uma reestruturação horizontal, onde você faz uma fusão e acabou. O cara está ali. É como casamento, né? Casamento é mais fusão que parceria, né? Não é? Casamento é mais fusão que parceria. Então, aliás, eu recebi um vídeo essa semana que a brincadeira, né? Um homem jogando o buquê numa piscina, a hora que ele joga, todos os outros saem correndo, né? Ninguém quer pegar, ao contrário da mulher que queria pegar. Então ninguém quer esse tipo de fusão, né? E não era um casamento gay, hein? Então, né, nesse procedimento, os clubes vão ter que passar, e isso é muito rápido, por uma aprendizagem estratégica. Isso é uma aprendizagem estratégica, não vai ter jeito. O clube hoje que não tiver um objetivo estratégico focado para o mercado de torcedor e de jogador, ele está fora. Hoje, clube sem estrela, ele não tem o sócio torcedor. Ele não tem. Eu estava no Morumbi quando jogou São Paulo e Goiás, e foi bem observado isso, porque faltava 15 minutos para acabar o jogo e tinha gente entrando no estádio. Olha a paixão que quem compra um ingresso, e já tinham esgotado todos os ingressos, né? Depois eu tive até a pachorra de ver, já tinham esgotado todos os ingressos, só tinha os de R$60, os de 30, os de 15, não existia 15 minutos para acabar o jogo, tinha gente comprando. E os clubes estão em dificuldade. Como é que é isso? Não dá para entender, né? Filas e filas e filas e filas,
né? E onde é que estava o planejamento? Onde é que está o exemplo de gestão? Eu sou São Paulino, eu posso até falar, né, com alguma propriedade. Que gestão de excelência tem aí? Né, nesse pequeno detalhe. Eu participei de um outro projeto numa indústria de pneus, e a campanha era assim: somos todos iguais, né? E enchemos a empresa de banner, né? Tudo era, até o guardanapo era somos todos iguais. E um dia eu fui almoçar no restaurante da fábrica, e para ver, né, como é que estava, porque a gente tirou o bandejão, colocamos prato, enfim, somos todos iguais, o cara não vai comer de bandeja e o gerente de prato. Então, o uniforme ficou bárbaro, foi um projeto muito legal, porque nós estávamos buscando ainda a ISO 9000, era o início da ISO, né, já faz algum tempo, e eu fui almoçar no restaurante da fábrica. E aí começamos a conversar e tal, o que você está achando do projeto e tal. Ah, me deram um macacão. Antigamente eu tinha camisa e calça. Ah, é? Agora dá um macacão. Quando eu dobro, ele me incomoda. E não sei o que. É verdade. Não, então, mas nessa campanha aí somos todos iguais, você pode optar pelo seu uniforme? Posso? Então vem aqui comigo, faz favor. Levantei e saí com o operário. Olha, nós somos todos iguais? Somos. Por que o papel do banheiro do pessoal do escritório, da gerência é branco e o nosso é cor-de-rosa? Por que a toalha deles de lavar a mão é branca e a nossa aqui é de papel cru? Então, são erros graves, né, de planejamento estratégico. E isso, quando bate em um clube, representa milhões, né? O clube não pode se dar o luxo de ter isso numa empresa é fácil corrigir. Show, dá um prêmio lá para o funcionário, para o colaborador, troca o papel. O que a empresa perdeu? Nada, né? Aliás, aqui é o único país que o papel reciclável é mais caro do que o papel, né? Você vai lá agora eu vou mostrar para o meu cliente que eu estou up to date com o ambiente. Aí você vai comprar um papel reciclável, ele custa o dobro do preço do papel comum. Mas isso é outra história. Então, a aprendizagem organizacional é muito importante para o clube, né? Ela tem uma função técnica, né, esportiva, e os clubes têm que ter a categoria de base. Então, nesse exemplo que eu estava comentando, eu tenho um filho que é 95, né, que joga futebol e joga muito bem. Não é nenhum craque, mas ele joga bem. E ele começou na ACM, jogando, com 5 anos, a final foi Palmeiras e ACM, o técnico do Palmeiras convidou ele para o Palmeiras, nos deu um título, porque ele era menor, e nós acompanhamos ele no Palmeiras até os 15 anos. Então, ele muito familiarizado com o clube e tudo. Depois chegou o atual presidente, acabou com a base. Então ele foi para o Audax, e eu estava comentando aqui que várias e várias vezes ele é mediano, ele não é nenhum, até tem um colega aqui na plateia que tem um caso igual. Ele não é nenhum mediano, ele não é nenhum craque, ele é um mediano. Sempre tem 4 ou 5 iguais a ele para se tomar uma decisão. Quem que o técnico vai escolher? Um cara que estuda no Mackenzie, ele faz publicidade e propaganda no Mackenzie, o pai é advogado, a mãe é nutricionista, tem todos os dentes da boca, bonitão. Ou aquele que depende do futebol para sustentar a família. Então ele é sempre discriminado ao contrário. E eu até por um desencargo de consciência, eu fui conversar com o Galo agora, ele falou, isso cansa de acontecer. Como que nós... veja bem que em planejamento estratégico, eu estou falando que o nosso patrimônio é base. Aqui, ó, ali, aparece muito claramente ali. Né? Mercado de torcedores e jogadores, estratégia funcional, adotar novas formas de relacionamento com o torcedor, aprendizagem organizacional, função técnica esportiva, categoria de base e profissional. Então o presidente está super certo quando ele fala que não, para que eu vou contratar o cara se eu tenho a base? Você vê como ele está exatamente na reta. Por isso que ele está levantando o clube. É um dos fatores que nos leva a crer
E olha, eu nem conheci o Márcio pessoalmente, vim conhecê-lo aqui. Mas o que ele falou? Que ele está prestigiando a base. E como que uma base se faz seleção? Pela condição econômica da pessoa. Então não vamos ter mais Kaká, né? Os Kaká da vida estão fora, porque tem pai e mãe, porque... Então, o futebol precisa passar por o clube, na verdade, precisa passar por essa aprendizagem. Então, aí nós temos nessa figura que ciclos de aprendizagem, eles são permanentes. Se todo presidente chegar lá e falar, já resolvi, ele vai ter que aprender o que ele vai administrar, né? Na estratégia de operações, os clubes têm que ser tratados como mercado produtor. Então ele tem que ter um mercado intermediador. O produto dele é o atleta, seja de qual categoria for. Ele tem que ter um mercado consumidor e ele tem que ter um mercado intermediário de revenda. Seja qual clube for. O meu clube é grande, eu tenho, não. O objetivo do clube como formador é sempre esse é o pilar econômico do clube. E desta forma ele vai conseguir gerar receita, pagando menos impostos, né? E conseguir reter valores. Esse é o objetivo do planejamento estratégico tributário. Aí um exemplo bem rápido, né? Eu estou com tempo ainda, presidente? Mais 5? 2? Um exemplo bem rápido, né, do que dá retorno para os clubes. O pessoal fala, não, vamos encostar na Rede Globo, que nós vamos... Né? Então, na verdade, se vocês perceberem ali, direitos de TV, no Flamengo, no Manchester e no Milan, né? É o branco ali, ó. É muito pouco. A gente está com o foco totalmente errado ou cobrando barato. Isso a gente não sabe porque né? Já eu tenho opiniões aqui na plateia que estamos cobrando barato. Mas não é por aí. Se nós temos um planejamento e nós temos esse quadro para nos visualizar, nos orientar, nós começamos já a direcionar as nossas ações, né? Então, aqui a gente tem bilheteria, direito de TV, patrocínio, merchandising, venda de jogadores e de sócios, entre outros. Nas dinâmicas, né, de administração de serviço, eu coloquei Flamengo e São Caetano. E aqui também entra um dado muito importante, porque Corinthians perde para todos, Corinthians está sendo apelidado de Robin Hood, né? Perde para todos os pequenos e ganha dos grandes. E aí eu vou lá no Natan, meu filho que é atleta, filho, o que acontece? Que todos os times grandes estão perdendo para os times pequenos. Falou, pai, você não tem noção do que a gente joga quando joga com um clube grande. É mais ou menos a história porque que o nigeriano corre, né? Porque é a única forma que ele tem de mudar de vida, né? E esses clubes pequenos jogam muito contra os times grandes. O cara é a oportunidade da vida dele, né? Então, isso aqui, contextualizando isso, nós temos lá o Flamengo, uma ineficácia esportiva financeira dos antigos dirigentes, refletindo agora, né? E o São Caetano, uma vontade política de profissionalizar a gestão, de tornar o clube vitorioso nacionalmente, né? É a paixão, é a vontade de crescer. As dinâmicas empresariais, né, que são as novas parcerias, já o Flamengo tem marca para vender, né? Então ele vai para um licenciamento de marca, para um novo parceiro e daí para frente. O São Caetano é obrigado a fazer um contrato de cogestão. Ele não tem outra opção. O que ele tem para vender? Quem compra uma camisa do São Caetano, né? Nem no Pirata lá, né? Então, ele tem que fazer uma parceria de cogestão. Você vê que são direções diferentes, né, do clube.
horizontes totalmente diferentes. O mercado, qual foi o novo planejamento para esses clubes? Então, para o Flamengo focar em torcedores e sócios, né? Eventos, jogo de futebol, enfim, entretenimento, né? E para o mercado para o São Caetano, ele tinha que obrigatoriamente desenvolver talentos. Não era só o que restava para ele. Ou ele desenvolve talentos ou ele está morto, né? Então esse era o mercado que ele tinha. Nos fatores críticos de desenvolvimento do Flamengo, desempenho esportivo, que era conquistar títulos, claro, né? Foco em serviços e um grande controle na folha salarial. Aliás, o Flamengo teve grandes problemas para pagar jogadores. E o São Caetano, buscando, como ele tinha uma base, a base era tudo que ele tinha que, na verdade, ter um desempenho desportivo grande, né? E isso era a chave para a lucratividade dele. Então, aí tem uma referência, eu vou encerrar, tem uma referência aí do que a gente buscou, né? Depois eu disponibilizo esse material para vocês, bastante interessante. Eu queria agradecer bastante a atenção, a presença de vocês, parabenizar o nosso Orlando Daniel, presidente, né, da seção de Valinhos, pela disponibilização e hoje é feriado aqui, né? Então esse evento vale o dobro, porque fazer um evento desse num feriado vocês estão são admiráveis, vocês estão de parabéns. Obrigado a todos. Quero agradecer ao Dr. Luiz Carlos Cremonesi pela brilhante apresentação. E, Dr. Orlando, temos um pequeno tempo para perguntas, já passaremos para o próximo painel. Temos uma pergunta. Posso fazê-la? Por favor. Dr. Cremonesi. Pois não. Uma curiosidade. Nós, então, sabemos que não existe clube que não esteja endividado. Todo clube tem sua dívida. Numa escala de 1 a 3, o senhor pode dizer quais são os fatores geradores destas dívidas no decorrer do tempo? Então, na verdade, é o gasto excessivo, né? O clube, sempre o gasto é maior do que a receita. Isso aí o clube, ele sofre um efeito que é hemodinâmico. O que quer dizer isso? O clube não é administrado. Eu tenho uma empresa, por exemplo, eu faço extintor, caneta, sei lá o que. Eu produzo hoje 500 canetas. Então eu quero passar a produzir 1000 canetas. Então eu pego parte do meu lucro, faço todo aquele planejamento e jogo na minha produção. Então eu vou comprar mais matéria-prima, vou vender mais produto, vou ganhar mais mercado. O clube não tem tempo de pensar. O processo é hemodinâmico. No clube, 1 mais 1 não é igual a 2. 1 mais 1 é igual a 5, 6. Então, já aconteceu, por exemplo, de jogadores serem... Eu não lembro agora exatamente nomes, né? Porque eu não sou muito vinculado à área técnica do dia a dia, eu sou mais vinculado à parte tributária, mas vinculado à parte de gestão. Mas, por exemplo, eu tenho o Jefferson, que é o meu principal jogador, eu vendo ele, corro risco de destruir, é o meu Neymar. Porra, meu Neymar né? Eu vendo o meu Neymar para o Barcelona. O que acontece? Chego lá, ele quebra o joelho. E aí? Ou o médico vai falar, olha, isso aí já era pré-existente. Eu tenho que desfazer o negócio, eu quero meu dinheiro de volta, eu não vou pagar. E houve todo um investimento em cima disso. Então, o processo no clube sempre, né, a maior despesa. O próprio presidente falou aqui, né? O Márcio falou, olha, eu gastei mais do que eu podia arrecadar, mas eu vou subir para a 2ª divisão. Será que eu não faria isso? Eu correria esse risco? Eu não correria. Eu não sei se o senhor lembra, existia um jornal, chamava A Última Hora, né? Era um jornal que tinha assim, uma mulher muito bonita, seminua, e do lado uma manchete trágica, né? Então, a manchete trágica, o mundo acaba em 2 horas.
Nós sabemos ler, a gente vai passar ali, vai ver, olha, o mundo acaba em 2 horas. O que você vai fazer? Vai procurar um bunker, vai alojar sua família, você vai querer proteger sua família, enfim. E o analfabeto? Todos nós vamos morrer, a princípio, porque o mundo vai acabar para todos. O analfabeto, ele vai morrer com a maior alegria do mundo, porque ele não sabe ler. Então, o que ele está vendo? Nós temos 2 informações ali. O que ele está lendo naquele momento? Prazer, alegria. E o outro vai morrer também, buscando se salvar. Então, na verdade, sempre a receita menor, a receita é muito menor do que a despesa, não porque ele é mau administrador ou porque ele não sabe administrar, é porque o processo é hemodinâmico. Ou ele faz ou ele morre. Infelizmente é isso, na minha visão. Né? Obrigado pela pergunta. Obrigado. Então, desde já agradecendo o Dr. Cremonesi.